Olá a todos, tudo bem? Eu sou Chayene, sou enfermeira especialista em controle de infecção e juntamente com a doutora Patrícia, com o enfermeiro Rodrigo e a enfermeira Tamires, faço parte desse grupo chamado Previras, que é um canal destinado a falar de prevenção de infecção para a população oncológica. Quero agradecer a participação de todos vocês através dos comentários, das visualizações. Esse feedback ele é muito importante para a gente e nos engaja cada dia mais a trazer novos temas e discutir com vocês um pouco mais sobre um tema tão específico que é falar de prevenção para uma população tão delicada como a população oncológica. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouco de obras e reformas. E aí eu chamo a atenção porque esse é o primeiro vídeo de uma temporada que a gente denominou aí de Formando a Estrutura para a Oncologia. Dentro dessa temporada número 1, nós vamos falar de 4 temas bem importantes: a obras e reformas, que será comigo, teremos o tema de controle de água, depois um tema dedicado a controle do ar e, por fim, falaremos de ambiente protetor. Esses vídeos serão lançados a cada 15 dias, sempre às segunda-feiras. Então, por isso, aproveitem esse momento para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem do que fala sobre estrutura para a oncologia, tá bom? Inicialmente, o que eu tenho para dizer sobre obras? Se tem um lugar que faz obras, esse lugar é o hospital. Afinal de contas, todo hospital deseja prosperar. E para que haja essa sobrevivência do hospital, é muito importante que haja a manutenção constante da sua estrutura, seja através da manutenção preventiva ou da manutenção corretiva. Além disso, muitas vezes o hospital necessita de ampliações, e para isso existem as etapas de demolição e depois a etapa de planejamento, até a parte de execução e finalização e entrega dessa obra. E há um terceiro fator que mostra como realmente o hospital ele passa por constantes obras, que é a adequação para as legislações. Então, um exemplo disso é que agora em 2021, a ABNT 7256, que fala sobre os requisitos mínimos para a adequação da estrutura de tratamento de ar, ela foi atualizada. E aí, para que haja essa adequação de estrutura, certamente o hospital terá aí uma obra envolvida. Um levantamento feito nos Estados Unidos mostrou que só na última década foram investidos mais de 200 bilhões de dólares só na execução de projetos de construções dentro dos ambientes hospitalares. Além de investir muito dinheiro, o hospital ele não pode parar. Então, a gente precisa criar barreiras para que a gente consiga executar com sucesso uma obra que é extremamente necessária e garantir a segurança do paciente. Mas quais são os riscos implicados numa obra dentro de um hospital? Esses riscos, eles estão atrelados à transmissão de micro-organismos provenientes de poeira. Temos também a população, que é uma população muitas vezes imunossuprimidas, onde dentro do hospital a gente vai ter pacientes oncológicos, hematológicos, imunodeprimidos. Uma obra também gera um transtorno para pacientes e visitantes, acompanhantes e colaboradores por conta da alteração da dinâmica do hospital, rotinas de fluxos, fora a questão de imagem, que não é a principal, mas que também é fundamental, porque uma obra ela pode causar transtornos de barulho, cheiros, e aumento da frequência da limpeza daquele local. O que a gente menos deseja visualizar é um problema de inspeção visual fora do ambiente de obras, ou seja, no entorno da obra. A gente trabalha constantemente para evitar esse tipo de transtorno. Uma das constantes questões que temos junto com o time de manutenção é sempre a dificuldade em definir se aquilo é uma obra, uma reforma, se é uma manutenção ou se é um pequeno reparo. Eu trouxe aqui, a título de curiosidade, a definição do que é obra, que de acordo com a engenharia civil é a execução de um projeto desde a sua fundação até o seu acabamento,
tem normas técnicas construtivas que devem ser respeitadas e eles também seguem normas técnicas vigentes. A reforma, por sua vez, é qualquer alteração nas condições da edificação visando recuperar, melhorar ou ampliar as condições estruturais. Já a manutenção, ela pode ser subclassificada em preventiva, corretiva e preditiva. É uma combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo uma supervisão destinada a manter ou recolocar algum item daquela estrutura, seja hidráulica, seja elétrica ou pintura, enfim, entre outras. Essas definições, elas trazem aí uma definição para o time de manutenção, mas é fundamental o esclarecimento que para nós do controle de infecção, quando se trata de hospital, o risco não é se é uma obra, se é uma reforma, se é uma manutenção ou um pequeno reparo, mas sim o que você está fazendo, onde está fazendo e como está realizando. A nossa maior preocupação é justamente porque a principal causa de infecções relacionadas às construções são a propagação de esporos fúngicos proveniente dos detritos dos materiais de construções. Então, o principal agente que é propagado através desses esporos é o aspergillus. O aspergillus, ele tem como definição ser um tipo de bolor. Ele é comumente encontrado dentro de ambientes de construções, ele fica impactado naquela parede, dentro daquela estrutura. E quando você tem uma etapa de demolição ou retirada com geração de pó, essa partícula de esporo, ela se propaga no ambiente, podendo ter como principal via de entrada a inalação. Então, seu principal reservatório dentro do corpo humano vai ser através do trato respiratório. E para pacientes imunossuprimidos, ele tem uma alta gravidade, o seu prognóstico é muito ruim. A gente tem aí altas taxas de mortalidades provenientes de infecções fúngicas por conta de aspergiloses, sendo aqui como exemplo um pulmão normal e um pulmão aqui totalmente infectado aí por uma infecção fúngica por aspergillus. De acordo com a literatura, uma revisão feita no ano de 2006 mostrou que 54 surtos que foram descritos em 453 pacientes, 99% desses tinham alguma imunidade comprometida. Desses pacientes, a sua grande maioria foi praticamente esmagadora, eram pacientes transplantados de medula óssea ou tinham alguma doença hematológica maligna, como por exemplo uma leucemia. Os outros pacientes imunocomprometidos eram transplantados renais, tinham alguma doença, portadores de alguma imunodeficiência ou faziam uso de altas doses de corticoide. O principal agente de infecção no ambiente hospitalar, de acordo com esse levantamento de 53 surtos, foi o aspergillus. E a mortalidade girou em torno de 57,5%. Então, uma mortalidade extremamente elevada. A construção e a demolição, em quase 50% dos casos, foi considerada como uma fonte provável ou possível do surto. Então, eles recomendam o uso de N95 para os pacientes que estão em ambiente protetor no transporte, caso haja obras em áreas próximas. E aí, lembrando que a definição, depois de ambiente protetor, a gente vai ter uma aula específica só para falar um pouquinho sobre isso. Esse estudo também mostrou quais são os principais tipos de infecções fúngicas, né? Que então a gente vai ter. A gente pode ter infecção por Cândida, Aspergillus, Mucorales, Fusarium. Dentro dos fatores de riscos para cada uma dessas infecções, a presença da população oncológica está em praticamente todas elas. Há o guideline do CDC, que traz essas recomendações voltadas para o ambiente. Ele tem um capítulo somente para obras e reformas. Ele fala da questão do time de obras, fala de matriz de risco, tem um tópico falando de controle de ar,
um tópico dedicado a controle e construção em áreas externas e quando se trata de áreas internas. Eu não vou falar de cada um deles, a referência está aqui, vou deixar aqui para vocês também conheçam, mas ele dá uma base muito boa do que a gente precisa para que a obra seja executada com sucesso. Então, quais são os itens que ele contempla aí? A primeira delas é a preparação do projeto. Então, ele reforça aqui a necessidade de um time de obras e a participação deles já na planta, porque existem algumas legislações específicas que a gente pode contribuir. Então, a RDC 50, que fala sobre ambiente e estrutura. Quando a gente fala de farmácia oncológica, tem a RDC 220, que é dedicada à farmácia oncológica. Nós também podemos contribuir na parte de estrutura para a higienização das mãos, na escolha do tipo de melhor torneira, pia, profundidade, melhor estrutura, sempre visando contribuir para que aquela planta fique muito mais rica e que você não precise fazer retrabalhos aí nesse projeto. Também nessa etapa é feita a definição da matriz de risco. Um dos itens contemplados no guideline é a educação dos trabalhadores envolvidos na obra. E aqui eu destaco uma questão muito importante. Infelizmente, não há na formação do executor da manutenção uma matéria dedicada a risco de obra por micro-organismos, que há risco de vida para o paciente com micro-organismos, tudo isso é novidade. Então, é muito importante que a gente se aproxime deles, trazendo esse conhecimento, mas facilitando a linguagem técnica, né? Mostrando que é bolor mesmo, o que é o bolor, como que a gente pode fazer, de forma a sensibilizar e educá-los. A gente precisa facilitar a linguagem para a pessoa da execução de obras. Uma barreira também que é reforçada nesse guideline é incluir no contrato uma parte só de prevenção de obras, porque fazer contenção de pó gera muito custo, porque envolve lona, envolve pano, envolve fita para você poder vedar todas as frestas, dá trabalho. Você preparar uma estrutura fazendo toda a preparação de contenção de pó, barreira física, tampar todos os dispensadores de álcool, proteger dispensador de álcool, papeleira, TV, mobílias, justamente para evitar a propagação do pó, gera muito custo. Então, é muito importante que isso seja incluído também no contrato, para que a empresa executora se responsabilize e execute. A questão da sinalização da obra também é fundamental, e que a gente do controle de infecção tem um olhar tridimensional, um olhar 3D para aquela obra. Saber que a obra está aqui, mas que embaixo, por exemplo, eu tenho uma UTI e que se eu tiver um vazamento vai impactar diretamente a nossa UTI. Então, olhar todo o contexto para ver se há um risco ali. Também definir rotas alternativas para a obra e pessoas, elevadores, não cruzar esse fluxo. Então, elevadores dedicados ou, se não for possível, que a gente, então, faça por turno de trabalho. A conscientizar o uso da lona plástica somente para obras com curta duração e com pouco pó, e a questão da necessidade da barreira física quando você tem, que são os tapumes, quando você tem obras longas. Os cuidados com o sistema de ventilação, proteção de grelhas, exaustores, detritos, escoamento de água, controle de pó no ar e nas superfícies e uma avaliação pós-obra. Falando sobre a matriz de risco, essa matriz ela também está no guideline. Você vai ter itens que são dados pela equipe da manutenção ou pode ser por um outro time, como por exemplo TI, que é o tipo de atividade a ser executado. Ela pode ser tipo A, B, C ou D. A tipo A são inspeções visuais e que não geram pó. Uma pintura sem necessidade de você lixar a parede. O tipo B, ela tem uma curta duração e tem uma mínima geração de poeira. Então, por exemplo, a revisão de uma luminária, onde você vai precisar tirar o forro e aí cai particulados ali naquele momento. Atividade C são atividades que já vão gerar mais poeira e aí exige mais de um turno de trabalho para ser executado. E a do tipo D
ela é mais voltada à parte de demolição e construção. Então, são atividades que exigem turnos consecutivos de trabalho. Quem vai dar essa classificação é a manutenção. Nós, do controle de infecção, vamos fazer a avaliação do grupo de risco, podendo ser baixo, médio, alto ou muito alto risco. É importante definir, então, fazer um mapeamento de todo o seu hospital para que você consiga colocar dentro desses grupos e aí você vai ter, então, o tipo de classe. A partir do grupo de muito alto risco, uma inspeção do tipo B, que gera pouco pó, já é classificada como 3 ou 4. E toda classificação 3 ou 4 é necessária a obtenção do controle de infecção, a autorização para a liberação daquela obra. Então, a inspeção antes, para verificar se todas as barreiras estão bem executadas de contenção de pó, para somente aí liberar aquela obra. E a retirada da barreira física só vai ocorrer após toda a obra ter sido feita adequadamente e que a equipe de limpeza já tenha feito todo o processo de limpeza. Não se tira a barreira antes. Antes da execução da obra, é muito importante que haja uma notificação dela, né? Então, com esses itens que eu descrevi. Então, o tipo de obra, se ela é hidráulica, civil, elétrica, pintura ou marcenaria, quem vai fazer, como fará, quanto tempo, o contato do responsável, a definição do local da obra, se vai ter interrupção de água, de energia, essas são as etapas de notificação. A partir disso, nós do controle de infecção conseguimos então fazer a classificação de risco dessa obra. Também tem itens do SESMIT, que vai conseguir, mediante isso, falar quais são os EPIs e EPCs que devem ser utilizados. A higiene também já vai se preparar com o funcionário. A enfermagem, se envolver unidade de internação, a equipe de internação também. Vai ter um alinhamento da definição da autorização para o início da obra. E é muito importante que esse checklist de obras, né, essa notificação, ela seja compartilhada com as diversas equipes do hospital. Durante o processo de obras, é fundamental que nós, do controle de infecção e a segurança do trabalho, faça as auditorias. Se vocês me perguntarem qual é a frequência, isso vai depender. Por quê? Depende de acordo com a classe e do tipo de desvio encontrado. Certamente, se você tiver uma obra dentro de uma unidade crítica, onde ela é classificada como muito alto risco, onde a contenção está inadequada e que está impactando e que pode haver risco para os pacientes como um evento de risco, nós do controle de infecção temos a autonomia para interromper a obra até que o ajuste seja feito adequadamente. Essa prerrogativa, ela tem que ocorrer também para as outras pessoas. O enfermeiro, ele também tem que sentir segurança, pensando sempre na segurança do paciente em interromper e pedir, então, aí a avaliação adequada do controle de infecção e do time de manutenção para que faça o ajuste necessário. Dentro do checklist de auditoria de obra, a gente vai olhar, então, se há um controle da dispersão do pó, portas e frestas, sistema de ventilação, se os panos estão limpos e úmidos, como que está a limpeza do entorno. E, por fim, a gente faz, então, o checklist pós-obra. Ele é muito importante, porque isso evita retrabalho, né? Então, a manutenção vai ver se todos os itens estão ok da revisão de trabalho deles. A higiene vai verificar se as papeleiras estão abastecidas, se há abastecimento de álcool, se a limpeza foi eficaz. SESMIT avalia toda a parte de segurança predial, extintores de incêndio. A TI entra para poder ver se todos os equipamentos estão funcionando. Engenharia clínica também pode entrar nesse momento em relação aos equipamentos que foram transferidos. E nós, do controle de infecção, a gente vai entrar para justamente ver os processos da parte do controle de infecção, se a limpeza está adequada, se teve controle da dispersão de pó, se o ambiente está seguro aí para que receba os pacientes. Por fim, deu para perceber que obra não é estritamente do controle de infecção, né? É um time muito grande, esse é o time de obras. E aí, como que a gente engaja essas pessoas? Como engajar o time de manutenção
para as medidas de prevenção de infecção. Eu trago como experiência que, sabendo que eles não foram formados para esse tipo de cuidado, que a gente, quando vê um tipo de desvio como esse, desvio de obra, que a gente precisa fazer a intervenção, falar, mas sempre com respeito, ensiná-los, mas também escutá-los, né? A gente aprende muito com eles também, essa troca de experiência, ela é muito importante. A gente pode aprender a todo momento, a todo instante. Um exemplo disso é o quão orgulhoso nós do controle de infecção podemos nos sentir quando a gente percebe que o time de manutenção já preparou tudo, reforça no contrato a questão da contenção, já se antecipa e fala que para a empresa, nós aqui somos profissionais diferenciados, o nosso time de manutenção é um time de manutenção hospitalar, então ele é preocupado com a segurança do paciente. E o quão é gratificante quando você entra dentro de uma obra e você percebe aquele funcionário pegando e protegendo cada dispensador de álcool, porque ele sabe que ali é um item que vai ser usado para a higienização das mãos, que a gente não pode contaminar. Muitas vezes, a pessoa que é contratada para manutenção, ela vem de outro tipo de serviço, ela nunca atuou dentro do hospital. Então, para ele é tudo novo, parece que a gente está pegando no pé, e não é isso. Na verdade, nós estamos fazendo o que todo hospital faz. Então, trazer profissionais de fora, de outros hospitais, para compartilhar o que eles fazem nesses outros hospitais. Bom, gente, era isso que eu tinha para passar. Desculpa o conteúdo, ele é longo mesmo, ele é extenso, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu fico à disposição para vocês, tá? Podem comentar aí embaixo nos vídeos e a gente vai trocando experiências, tá bom? Muito obrigada e até daqui 15 dias, sem ser essa segunda, a outra segunda-feira, tá bom? Tchau, tchau!